Para esta semana, escolhemos como tema para o nosso comentário habitual o Dia da Mulher, assinalado a 8 de março. Por isso mesmo, encontra-se no estúdio a Lourdes Viegas Santos, que é uma especialista sobre questões da mulher. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é a evolução da situação da mulher em Santo Tomé e Príncipe? Uma evolução positiva, não é? Boa noite, caros espectadores. Eu diria que sim. Se nós compararmos, temos que tomar uma referência, né? A situação da mulher de Santo Tomé e Príncipe em 1975, no ano em que nós ascendemos à independência, para hoje, e também que foi o Ano Internacional da Mulher, e se nós também declararmos por hoje, 2013, nós notamos que houve uma evolução, há passos significativos, se bem que há algumas lacunas que ainda faltam por preencher e que não depende só da vontade política, mas que depende também muito de nós próprios, da nossa capacidade de nos organizarmos, da nossa vontade, digamos, em unirmos-nos enquanto um movimento que luta pelos seus direitos, pelo seu devido lugar na sociedade, para que a sua voz seja ouvida e que tenha voz também, para que tenha voz e que a sua voz seja escutada. Que passos, em termos de exemplos concretos, que o país deu, que acha de fato que é uma evolução positiva? Sobretudo do ponto de vista legislativo, político-legislativo. Nós temos leis não discriminatórias. Nós começamos pela nossa lei magna, pela Constituição. Se nós formos ver a Constituição, o artigo 15º, o princípio da igualdade, se bem que o ponto 2 do artigo 15º tem lá uma pequena coisinha, mas pronto. Nós temos a lei das condições do trabalho, nós temos a lei da família, mas, entretanto, a exceção também da lei da segurança social, que tem lá a medida relativamente à idade da reforma, do ponto de vista legislativo, eu digo interno, e também dos compromissos assumidos ao nível internacional. Nós ratificamos a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a CEDAW, nós subscrevemos o Programa de Ação de Beijing, também os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e portanto, ao nível interno, após Beijing, foi constituído o Fórum da Mulher de Santo Tomé, elaborada a Plataforma da Mulher de Santo Tomé, que infelizmente nunca chegou a ser implementada, mas depois nós evoluímos e em 2007 foi adotada por decreto a Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Gênero. Portanto, desse ponto de vista, sim, jurídico-legal. Mas se nós formos ver do ponto de vista real, digamos assim, social, nós ainda temos muitas lacunas. Temos que, segundo o último IOF, a pobreza atinge mais a mulher do que o homem, a proporção do desemprego feminino é superior na mulher do que no homem, a taxa de emprego também é superior no homem do que na mulher e, sobretudo, o aspecto mais crítico é a participação na vida política, é a participação nos postos de decisão. Mas havia uma resolução da Assembleia Nacional onde... Como bem disse, foi uma resolução. Porque a resolução... Mas deu um passo para chegar? Sim, porque também não se pode ignorar completamente a resolução. Foi uma resolução que, sobretudo, pelo caráter dessa resolução e pelo movimento que andou à volta da resolução. Para mim é muito importante porque, para que essa resolução existisse, as mulheres dos 4 partidos políticos com assento parlamentar uniram-se finalmente e pronto, houve sempre um ponto de partida, porque não se pode esquecer que a proposta partiu da UNSTEP, mas entretanto, por intermédio do Instituto, as mulheres dos 4 partidos com assento parlamentar, do ADI, do MLSTP-PSD, do PCD e do MDFM, uniram-se e a resolução foi à Assembleia. Houve também muita advocacia do Instituto e a resolução foi aprovada por unanimidade, eu recordo porque eu estive lá. Mas entretanto, a implementação é que está a ser difícil. Aí é que vem a questão, porque a resolução não tem caráter vinculativo, a resolução recomenda, a resolução propõe, a resolução aconselha, não é? Que se aumente a participação feminina nos postos de tomar a decisão a diferentes níveis. Mas, precisamente por não ter esse caráter, é por isso que, repare, a resolução foi aprovada antes das eleições. E qual é a proporção de deputadas eleitas que nós temos no Parlamento nesse momento? Temos 18%. No Parlamento temos 18% de deputadas eleitas. No Governo, 18%. Nos tribunais, cerca de 33%. Portanto, nos postos de tomar a decisão, nós ainda pecamos. É preciso fazer-se muito mais. Mas falou a questão da pobreza. O que é necessário fazer para tirar esta pobreza onde que mais é acentuada nas mulheres? Olha, é preciso nós termos em conta, para começar, é preciso começarmos a implementar a estratégia de género. Porque na estratégia de género há um eixo
precisamente que tem que ver com isto. E, por outro lado, é preciso começarmos a analisar que a sociedade é composta pelos dois sexos que têm condições diferentes e estão em situações diferentes. Nós não podemos ver a sociedade como homogénea. Por exemplo, a nova estratégia de redução da pobreza, ela diz reduzir a pobreza em 10%. Ora bem, a pobreza, nós vamos reduzir a pobreza em 10%, é a pobreza total. Então, se nós não tivermos em conta que a pobreza feminina é de 71,3% e a masculina 63,4%, que é para nós começarmos a aplicar, que medidas nós vamos aplicar para diminuirmos a pobreza feminina, que medidas vamos aplicar para reduzirmos a pobreza masculina, então aí, se nós poderemos ver que vamos reduzir em 10%, mas sabendo que tanta porcentagem para o masculino, tanta porcentagem para o feminino. É preciso começarmos a estudar, saber qual é a situação exata das mulheres, a análise de situações feitas. Mas depois, quando nós elaboramos os documentos de política, aí nós já somos muito mais tímidos. Até certo ponto, é isso que eu dizia. Nós temos avanços e recuos, porque nós temos avanços, porque legislamos, temos leis bonitas, nós subscrevemos as convenções internacionais. Se nós formos ver, Santo Tomé e Príncipe, esse aspecto está muito bonito. Mas agora, no momento de nós aplicarmos, se nós formos ver os documentos de política sectorial, os diferentes documentos de política sectorial que nós temos aqui, não só a Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, que é considerado quase um documento de orientação política nacional, mas mesmo outros documentos, nós notamos que não existe essa transversalidade do género. Mas falta o impulso de quem? Falta impulso, eu diria, de uma parte de ambos os lados. Da parte do governo, de ter a coragem suficiente de adotar políticas em que a problemática do género seja transversal, por um lado. Por outro lado, de nós mulheres também termos maior poder de intervenção, ser mais interventivas, porque isso eu reconheço. O problema é que a política separou-nos. E, infelizmente, isso aqui, eu lembro da Donalda do Espírito Santo, ela lutou muito. Eu recordo-me que, quando estive no Instituto, conversei várias vezes com a Donalda, e ela sempre aspirou a que as mulheres se unissem. Porque se nós formos ver a nossa história, quando é que as mulheres se uniram? E quando as mulheres se unem, elas têm força. E outra questão que se coloca, para só exemplo, a questão dessa data assinalada, os partidos políticos, as mulheres divergem-se em termos de um posicionamento conjunto para fazer uma data única. Pois, pronto. Eu recordo, eu tive o cuidado de escutar as mensagens que passaram na rádio, eu escutei as mensagens, e quando se vai ver a essência mesma. Então, teria muito mais impacto se houvesse uma única mensagem subscrita pelas mulheres dos diferentes partidos, pelas mulheres dos sindicatos. Isso teria muito mais força, porque o grande problema de Santo Tomé e Príncipe, a diferença de outros países, eu não me refiro só ao Ocidente, mesmo a nível do continente, falta-nos um movimento feminino forte. Independentemente da nossa cor política, das nossas opções, mas nós temos que ver quais são os nossos objetivos, o que é que nós pretendemos alcançar. Vêm aí as eleições. E então, depois da resolução adotada, nós não fizemos mais nada, nós temos que agir. Houve, com o apoio do PNUD, no âmbito de um projeto, a criação de um quadro de concertação das mulheres. Houve tentativa de se criar um quadro de concertação das mulheres engajadas na vida política. Não foi possível. Não foi possível porque... É uma divergência. É acentuada nesse aspecto. Não é divergência, nós queremos, mas eu acho que a questão do protagonismo. A questão do protagonismo, por um lado. Por outro lado, mas conseguimos criar o quadro de concertação das organizações da sociedade civil. Mas depois criou-se e não há atividades, não se sente. Portanto, neste período, que é o período, eu diria, quase pré-eleitoral, teremos eleições este ano, já é o período pré-eleitoral, é o período em que o movimento feminino deveria estar em efervescência. Deveríamos estar a preparar mulheres para ocupar postos, para reivindicar. O processo de advocacia no interior dos partidos políticos já deveria ter começado. Porque nós não vamos preparar as eleições na véspera. Preparamos as eleições no dia seguinte às eleições. É isso que temos que fazer. Mas nós aqui, infelizmente, falta-nos isso. Falta-nos reivindicarmos mais, unirmos mais à volta de interesses comuns. O que é que nos une? Temos muita coisa que nos une. Mas é possível essa união, não é? Claro que é possível, mas falta-nos também uma liderança. Exatamente. Porque nós tivemos Donalda do Espírito Santo como a nossa líder. Mas nesse momento, Donalda do Espírito Santo faleceu. E nós não há liderança. Então, falta-nos uma liderança que possa congregar as mulheres todas à volta. Vamos discutir, porque isso ela conseguiu. Ela conseguiu quando ela criou o Fórum da Mulher de Santo Tomé e Príncipe, que era uma agremiação de várias ONGs, de várias associações. Isto foi possível no Fórum, não o Fórum pelo formato que ganhou hoje, mas o Fórum, quando ele foi criado depois da Conferência de Beijing, em 1990, a Conferência de Beijing foi em 95, 96, 97, foi criado o Fórum. Aí sim, estavam mulheres de todos os partidos políticos, mulheres filiadas ou não nos partidos políticos, sim. Foi possível fazer isso. Mas falou de falta de liderança
E andar com esse passo vai ser complicado, não é? Não vai ser complicado, não vai ser complicado porque... Mas existe iniciativa nesse sentido para que haja esse... Nesse momento não. Nesse momento não há, porque infelizmente as clivagens existentes entre os partidos políticos afetam as mulheres. É como se nós estivéssemos cegas para aquilo que nos une, só estamos a seguir atrás daquilo que os partidos vão dizendo, façam isso, façam aquilo. Portanto, é quase que uma instrumentalização da mulher. E outra questão que eu queria colocar é sobre a violência doméstica. É uma questão que afeta muitas mulheres santomenses. O atual quadro é um pouco negro ou as coisas têm estado a evoluir para melhor? Minha opinião, portanto, eu falaria mais na violência baseada no género, porque, e na minha opinião, eu diria, pronto, há uma agudização sim, porque isso tem a ver com toda a situação em que a sociedade vive, nós estamos numa crise imensa de valores e tudo isso, mas por outro lado eu também diria que é o iceberg que começa a emergir, se vê melhor, porque sem a lei da violência doméstica, as pessoas não tinham por onde recorrer, não havia um quadro legal que cobrisse. Mas nesse momento não, há maior coragem para falar, para se denunciar. Mas, no entretanto, eu também acho que há um recrudescimento, mas, por outro lado, são as duas coisas. A maior coragem para denunciar e, infelizmente, mas só que, na minha opinião, nós temos que criar, digamos, células ao nível de todo o país, porque ao nível do distrito de Água Grande, as pessoas podem denunciar, mas as mulheres, é uma história que eu conto para uma mulher de Montemar que me disse uma vez, se eu for vítima de violência aqui, minha salvação é tomar banho no mar, porque eu não tenho onde recorrer. Com lei ou sem lei, minha situação é a mesma. Portanto, nós, apesar da pequenez do país, nós temos que começar a descentralizar postos, a informar. É preciso fazer-se muita sensibilização no terreno. Essa sensibilização mesmo é feita, sobretudo, com o apoio das ONGs, porque tudo não pode ser governo. Porque as ONGs, as organizações da sociedade civil, ajudam muito nas questões de sensibilização, nas questões das ações para a mudança de comportamento. Infelizmente, do ponto de vista feminino, em Santo Tomé e Príncipe, agora nós falamos de quê? A única associação que ainda tem visibilidade, tem realizado ações, nós temos a Associação Santo Tomense das Mulheres Juristas. O Fórum está como está enfraquecido e outras pequenas associações. E felizmente, que ao nível de algumas comunidades, as mulheres têm se organizado. Mas elas precisam de mais apoio, precisam de coisa. E outra coisa que eu também gostaria de dizer, as comemorações do 8 de março vêm ganhando um outro formato positivo, porque para um 8 de março que passava quase despercebido, nós evoluímos para um 8 de março em que havia mais festas de come, bebe, dança, mas agora nós já estamos a ver que estamos a ter um 8 de março em que há mais debates, há palestras, discutem-se vários temas, a questão da gravidez precoce, a questão da violência doméstica, a questão da gravidez precoce, enfim, há vários temas que são discutidos atualmente e que levam à reflexão. E, portanto, estamos evoluindo, estamos no bom caminho, mas é preciso irmos um bocadinho mais longe. É isso mesmo que eu queria perguntar, porque já estamos no final da nossa conversa. Como especialista sobre questões da mulher, antevê um futuro promissor para as mulheres santomenses? Eu antevejo sim, como eu lhe disse, para este 8 de março, notou-se que foi-se um bocadinho mais longe para atividades de reflexão e, portanto, o que nos falta é unirmos. Mas eu acho que podemos caminhar para isso. Da mesma forma como conseguimos ultrapassar as barreiras e foi aprovada a resolução, eu acredito que talvez num futuro não muito longínquo as mulheres consigam unir-se, consigamos encontrar uma líder que consiga mobilizar as mulheres à volta dos interesses comuns. O que é preciso agora é despertar. É aquilo que dizia Olympe de Gouges no século XVIII, mulher acorda e reivindica os teus direitos. É isso que nós temos que dizer à mulher santomense hoje, acorda e reivindica os teus direitos. Ok, muito obrigado. Lourdes Viegas Santos foi a nossa convidada para o comentário habitual da semana.